séries sobre o Líbano, as tragédias do Líbano. A gente precisa entender que o Líbano tem uma relação umbilical com o Brasil. Umbilical. E esta relação, que vem ganhando o nome de libanidade, ela ficou subsumida durante muito tempo com esse problema gravíssimo que os nossos patrícios aqui chegaram ou com o passaporte do Império Otomano ou com algum passaporte do protetorado francês. O Líbano, como unidade política, ele realmente vai ganhar o contorno atual através da negociação entre a imensa maioria da nossa descendência, cristã do Oriente, cristã libanesa e especificamente católica maronita. E isso vai fazer um dano muito grande à formação do Líbano moderno. É o que vai formar o Líbano moderno por um lado e vai criar um dano muito grande, aonde uma população do Oriente Médio vai se encontrar, até porque não culturalmente, vai ficar muito mais francófona do que arabista. Mas, ao mesmo tempo, comunidades cristãs do Oriente, comunidades do cristianismo de origem árabe, e aí não tem nada a ver com conversão, porque, infelizmente, no Oriente Médio a conversão é muito baixa, daí o sectarismo. É esse tipo de caldo de cultura que vai ajudar a criar um moderno pan-nacionalismo árabe, moderno pan-arabismo, e nos anos 50 o glorioso movimento nacional árabe, que por acaso vai se dar em Beirute. Outros centros de difusão, como o Cairo, também são importantes, mas não vai ocorrer com os nossos patrícios, a militância árabe por esquerda, pan-arabista, independentista, anticolonial, o que ocorrera com outras lutas irmanadas de libertação colonial, como é o caso antiliano, como é o caso até do Vietnã, que a escola de quadros dessas lideranças vai se dar na matriz, na metrópole colonial. Não. Narnu a Narnu. A gente vai trabalhar por nós mesmos, isso é muito interessante. E a unidade árabe, ela vai se forjar diante da maior catástrofe da história do Oriente Médio sob o nosso ponto de vista, que é a formação de um Estado composto por invasores europeus com uma longínqua tradição nos hebreus da Cananéia, ou seja, o Estado de Israel. Por que eu falo tudo isso? Porque é impossível, é inimaginável uma saída para o Líbano, é impensável uma saída para o Líbano sem pressupor uma solução da questão palestina e, falando em português bem chulo, no mínimo um para-te-quieto para o Estado de Israel. Israel não é responsável por aquele depósito negligente de nitrato de amônia. Não se sabe quem detonou ou qual foi a causa da explosão, mas o que explodiu lá foi nitrato de amônia, não foi um míssil israelense. O míssil israelense pode ter ou não explodido o nitrato, mas aquilo ali foi negligência. Mas Israel é uma sombra que paira sobre os povos árabes e especificamente o entorno do Levante e da Grande Síria. Resolver essa questão é fundamental. Então, Jair Bolsonaro é um hipócrita. Ninguém marcha ao lado da bandeira do Estado de Israel, que é inimigo, tem declaração de guerra contra o Líbano, e depois se pretende ajudar a salvar o país de origem de mais de 10 milhões de brasileiras e brasileiros. Eu volto no tema.